Sejam muito bem-vindos, amigos queridos, para mais uma reflexão do nosso grupo de estudos espíritas missionários da luz. Eu sou a Lívia e hoje eu trouxe um tema para a gente refletir, que é um tema muito em pauta, muito comentado nos últimos períodos aí, nos últimos tempos, principalmente nas mídias sociais, né? E que é a questão da gratidão. E as pessoas reforçando sobre essa importância de ser grato, de trazer esse sentimento da gratidão no nosso coração. Mas a gente às vezes começa a se questionar, falar, meu Deus, mas como que eu vou ser grato? Como que eu vou alimentar a gratidão no meu coração com tanta coisa aí difícil, tanta situação dolorosa acontecendo ao nosso redor, né? O mundo passando por esse momento aí tão delicado. E a gente às vezes, nas nossas reflexões mais íntimas, se pega pensando assim, ser grato como? Diante de tanta dor, diante de tanto sofrimento, diante de tanta dificuldade. E quando a gente começa a ter essas reflexões aí que põe o nosso coração pequenininho, sofrido, nada melhor do que a gente buscar entender essa questão através aí desses estudos maravilhosos que os espíritos nos trazem, né? Baseados no Evangelho, para a gente entender como modificar essa situação no nosso coração, como melhorar o nosso sentimento, como nos sentirmos melhores com relação a tudo que está acontecendo. E sobre essa questão da gratidão, eu trouxe alguns textos para a gente refletir. E o primeiro é uma reflexão muito curtinha, feita pelo Espírito Emmanuel, né, pelas mãos de Chico Xavier, no livro Material de Construção. É um textinho chamado Ato de Gratidão, que o Emmanuel diz o seguinte: agradeço-te, ó Pai, o amor com que me envolves. Agradeço-te a vida, o pão, a luz, o lar, os amigos queridos que me estendem a mão. Mas agradeço ainda a luz do sofrimento que me faz caminhar. Pela dor que me envias, ser bendito, meu Deus. A gente percebe aí já nesse primeiro texto essa questão aí que o Emmanuel deixa bem clara sobre a necessidade, a importância de sermos gratos pelas dores que nos são enviadas, pelos momentos de sofrimento. Porque muitas vezes na nossa vida a gente só sabe elevar o nosso pensamento em gratidão a Deus quando tudo tá bem. Ó, eu vou agradecer porque eu tenho uma casa para morar, porque eu tenho saúde, porque eu tenho alimento, porque eu tenho as pessoas que eu amo perto de mim. Sendo que, na verdade, o Evangelho ele nos ensina, a fé nos traz uma necessidade de sermos gratos também naquelas situações que não são boas. Porque seria mais ou menos aquela situação daquela pessoa que gosta da gente só quando a gente faz tudo que ela quer. Mas às vezes a gente precisa falar um não para aquela pessoa, para o bem dela, e a pessoa se revolta, vira a cara. É mais ou menos assim que o Evangelho vem mostrar essa situação da gente perante Deus. Quando tudo está favorável da maneira que nós acreditamos ser corretas, nós somos gratos. Mas às vezes Deus vem e dá um não para a gente. Esse não sempre vem de acordo com uma necessidade de algo melhor lá adiante, né? Vem para o nosso bem, mas a gente não entende a princípio. E aí a gente vira a cara com Deus. Como ser grato diante das dores que me chegam, diante das minhas dificuldades, né? E aí, para a gente refletir mais sobre essa questão, tem um livro chamado Palavras de Vida Eterna, também psicografia do Chico, o espírito também é Emmanuel. Num texto chamado Agradeçamos Sempre, o Emmanuel faz uma reflexão em cima de um versículo da carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículo 20, onde Paulo diz o seguinte: dando sempre graças a Deus por tudo, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí o Emmanuel vem trazer bem essa reflexão, né? Que muita gente se pergunta como render graças a Deus por essas dores que sacodem a vida, né? Como agradecer a Deus o momento de sofrimento, o momento de dificuldade, o momento de angústia mesmo, de dor que a gente passa. E o Emmanuel, ele começa a refletir sobre as modificações interiores que esses momentos de dor e de dificuldade trazem para a gente. A questão do amadurecimento. E ele chama a gente a parar para pensar e olhar e fazer uma retrospectiva da nossa vida e perceber o quanto aquelas situações que muitas vezes nós maldizemos, nós sofremos na hora e falamos, nossa, isso não podia ter acontecido comigo. Quando o tempo passa, se a gente faz uma análise justa, a gente começa a perceber o quanto aquela situação nos modificou, o quanto aquela situação talvez fosse necessária
para nossa vida, para nossa melhoria, né? E isso com relação a tudo, ele fala, com relação à perda de recursos materiais, que muitas vezes nos livra aí de quedas grandes, muitas vezes a questão da perda de um amigo que vira a cara por algum motivo para gente, ou que nos afasta, e aí vem falar sobre a questão de situações ruins que essa mesma pessoa poderia nos colocar. Então, Emmanuel fala assim, ó, você não sabe tudo que envolve uma situação. A nossa visão é muito estreita ainda com relação à complexidade que é a nossa vida. E se a gente crê, se a gente tem fé, a gente tem que entender que aquilo que nos acontece é permitido pelo Pai. E se é permitido, nunca vai ser para nos trazer um mal. Sempre vai acontecer para nos trazer um bem. Aquelas piores dores que nós podemos sentir associadas à perda de pessoas amadas, de pessoas queridas. Dor essa que é uma das mais afligentes, né, na humanidade, a separação de amores. Mas aí a doutrina espírita vem nos lembrar e dizer, olha, mas essa separação, ela é temporária e não é realmente, necessariamente uma separação, porque o espírito vive, ele persiste, ele é imortal. E nós não precisamos pensar que só reencontraremos, que só abraçaremos aqueles espíritos amados de pessoas desencarnadas depois do nosso desencarne. Quando nós vemos aí ao longo da literatura espírita, nas obras de André Luiz, muito bem explicadas, as relações que se dão entre nós encarnados e aqueles espíritos que estão no mundo, né, espiritual, durante o nosso sono, quando o nosso espírito se desprende e vai os encontrar. Aí a gente tem aquele sonho gostoso, que parece ser um sonho, mas que vem permeado aí, parecendo que uma vivência real. E não é parecendo uma vivência real, é uma vivência real. É quando nós encontramos, quando nós trocamos ideias com aqueles nossos afetos e ao longo do dia, muitas vezes também, aquilo que vem através de uma intuição, aquela sensação gostosa de uma presença, muitas vezes é aquele que nós amamos, que nós achamos que está longe, que nos foi tirado e na verdade não foi. Porque a vida não separa aqueles que se amam, mesmo havendo desencarne aí ao longo da vida de todos nós. É a realidade que nós sabemos que todos passaremos mais cedo ou mais tarde, né? E aí nesse texto, falando sobre a gente passar por todas essas situações difíceis e ainda assim manter o nosso otimismo na vida, manter a nossa fé, manter o coração voltado para a gratidão, o Emmanuel ele nos chama a atenção para essa questão das aparências, né? Aquilo que parece ser um mal, não necessariamente é um mal. Na maioria das vezes é algo que vai abrir portas aí para vivências mais harmônicas, para vivências melhores, mais dignas. E o Emmanuel fala assim, não te confies às aparências. Louva o céu azul, que te imprime euforia ao pensamento, mas agradece também a nuvem que te garante a chuva, mensageira do pão. Mesmo que não entendas de pronto os desígnios da providência divina, recebe a aprovação como sendo o melhor que merecemos hoje, em favor do amanhã. E ainda que lágrimas dolorosas te lavem a alma toda, rende graças a Deus. Quer dizer, o Emmanuel ele chama aí a nossa atenção para que a gente possa parar e exercitar mais a nossa fé. Nós acreditamos em Deus, nós acreditamos num poder, numa energia superior aí que comanda, que governa todo o universo, que conduz aí as nossas vidas. Se a resposta é sim, então a gente tem que viver essa crença, a gente tem que viver essa fé. A gente tem que começar a entender que o que a gente enxerga muitas vezes como um mal, nem sempre é um mal. É algo que nós ainda não temos olhos para ver, para digerir adequadamente e entender. Mas que a gente saiba exercitar ali a paciência no nosso coração, para com o tempo ganharmos o amadurecimento e ressignificarmos aquelas situações, aquelas experiências que a princípio passaram por nossa vida de modo tão doloroso, como diz Emmanuel, às vezes lavando aí a nossa alma de lágrimas, mas que são lágrimas benfazejas, né? Que são lágrimas que nos levam a mudar o nosso comportamento, nossa atitude, nosso entendimento das situações, né? A vida, ela é evolução contínua, né? Ela nos convida a uma evolução, a um crescimento constantes. E esse crescimento muitas vezes se dá pelo amor mesmo, pela nossa vontade, pela nossa busca, mas muitas vezes vem esse instrumento da dor para nos redirecionar, para nos reposicionar, para ajudar a gente a conquistar aí a nossa harmonia íntima
relacionada àquilo que está em sintonia com a grandeza divina, com a grandeza aí do cosmos, né? E aí, tem um outro textinho que eu trouxe para a gente finalizar a nossa reflexão, que tem também um comentário dele aqui, muito maravilhoso, sobre essa questão do agradecimento, né? Também o Emmanuel falando. Esse comentário, ele está num livro chamado Paz e Renovação, que tem autores diversos aí, autores espirituais diversos, né? Também psicografia do Chico, mas esse texto que eu peguei é do mesmo autor que a gente vem seguindo aí, o Emmanuel, e ele chama Agradeçamos a Deus. E lá, o Emmanuel ele fala assim, ó, que o bisturi do cirurgião é suscetível de inquietar aí a nossa vida, mas tira da gente aquilo que nos induz à morte prematura. Quer dizer, ele faz uma comparação sobre a questão do bisturi do cirurgião, que embora ele venha trazer uma inquietação, é algo que traz uma dificuldade, uma dor ali naquele momento, é ao mesmo tempo algo que salva a vida daquele indivíduo, né? E aí ele segue falando assim: saibamos agradecer ao Senhor os dons de que fomos aquinhoados. Dor é aviso, obstáculo é medida de resistência, desilusão é reajuste, contratempo é lição. Se sabemos aceitá-los, transformam-se-nos sempre em dispositivos para a obtenção da felicidade maior. Isso ocorre porque, na maioria das ocasiões, os desapontamentos nada mais são do que oportunidades a fim de que as nossas emoções se façam respostas na órbita de nossos deveres, ou para que os nossos raciocínios se recoloquem na direção de Deus. Olha que coisa mais linda, né? A gente percebendo aí essa nossa ligação aí com a divindade, trazendo sempre as lições necessárias no momento exato na nossa vida. E que a gente, com isso, com essa questão da gratidão, saibamos ser realmente gratos através do exercício da nossa fé, através dessa certeza de que nós nunca estamos desamparados, de que as situações, por mais estranhas, por mais adversas que possam parecer, sempre vêm nos trazer, nos alertar para algo maior, sempre vem com o objetivo de trazer a gente de volta para a nossa reconexão com quem nós realmente somos, com o divino que há em nós, para a nossa harmonização, desde que devidamente aproveitadas. E para isso, vem aí a necessidade da nossa vontade e da nossa coragem, de olharmos para dentro e não nos enganarmos com ideias falsas e hipócritas que muitas vezes nós temos a respeito de nós mesmos, deixando de ver a verdade e buscando inventar histórias e situações que servem apenas para ajudar o nosso ego ali, que a gente possa olhar para dentro com verdade, com exatidão, reconhecendo aí as coisas boas, mas também as dificuldades que nós trazemos, aproveitando as situações boas e as ruins também, para nos reconectarmos, para alcançarmos melhor aí essa questão da nossa harmonia interior, para olharmos para dentro e falar assim, ó, eu estou vivendo realmente aquilo que Jesus ensinou nos evangelhos, ou eu estou sendo ainda aquela criança egoísta que só ama quando vê seus desejos atendidos, que só faz o bem quando não tem nenhum contratempo, quando tudo está ótimo, quando tudo está maravilhoso. Ou eu sou aquela pessoa que está buscando a maturidade, que está buscando amadurecer e que quando chegam as dificuldades, eu entendo que aquilo é para o meu bem. E embora muitas vezes no momento a gente não entenda o porquê que aquilo é para o nosso bem, porque a gente às vezes fica, putz, mas por quê? Que a gente saiba ter a calma e a paciência, a resignação necessária para atravessarmos essas situações e lá adiante, para que a gente possa ver, depois da noite escura, ver o dia maravilhoso, o sol chegando novamente, iluminando aí os nossos caminhos. Muito obrigada, amigos queridos, pela companhia em mais essa reflexão. Um 2021 abençoado para todos e nos vemos na próxima reflexão.